estudantes da rede municipal. Eu sou a professora Júlia Carla. Hoje eu irei ministrar a nossa 13ª aula de língua portuguesa. Nela, nós iremos estudar a Carta do Leitor e numeral. Vamos lá? Iniciaremos fazendo a leitura do texto, dos textos que estão no material de vocês. Temos uma notícia, um artigo de opinião e uma carta do leitor. A notícia. Crianças se reencontram e internautas reagem. Ninguém nasce racista. 2 crianças de 2 anos se reencontraram na tarde do último domingo em Nova York e o vídeo viralizou e causou comoção. Michael Cineiros, pai de um dos meninos, publicou o vídeo do reencontro e, segundo ele, as crianças se conhecem há cerca de 1 ano e se tornaram amigos inseparáveis. Eles vão à aula de dança e música juntos. Eles gostam muito de dançar, são excelentes dançarinos. Além disso, quando estão longe, sempre perguntam um pelo outro, afirmou o pai de Maxwell em entrevista à rede norte-americana ABC. Agora vocês irão assistir ao vídeo desse reencontro, o vídeo que gerou essa notícia. Vamos assistir? Coloca aí, por favor, produção. My friend, you are just adorable. Pessoal, esse vídeo gerou uma grande comoção entre os internautas. Por que será que gerou tamanha comoção um vídeo tão rápido de 2 crianças se reencontrando? Porque aí nós temos uma representação que aborda a questão do preconceito racial. Então as pessoas, ao verem esse vídeo, se emocionaram, porque viram que o preconceito racial entre as crianças, ele não existe. Que esse tipo de preconceito ele é desenvolvido ao longo da convivência do ser humano com atitudes preconceituosas. Agora, o artigo de opinião sobre esse vídeo. Contra o racismo, menos ignorância e mais amor. 2 meninos bem pequenos, quase bebês, um negro e um branco, se veem de longe e correm sorrindo para se encontrar num abraço gostoso, transformando felicidade em amor. A legenda para esse vídeo poderia muito bem ser: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Essa história começa com o que chamamos de racismo moderno e que tem a ver diretamente com o processo de conquista de povos europeus sobre outros povos. Se você pensa que estamos falando de história do século XV, quando os europeus começaram a navegar e descobrir os territórios e matérias-primas, a famosa expansão marítima e comercial, acertou em cheio. Almicar Araújo Pereira, o autor desse artigo. Agora nós iremos ler a carta do leitor, que vai comentar esse artigo. Querida Palmas, 16 de outubro de 2020. Querida CHC, sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Palmas. Hoje pela manhã, em busca de um texto para trabalhar com os estudantes da rede, deparei-me com vários artigos no site Revista Ciência Hoje para crianças. Todos os textos maravilhosos, mas um especial despertou meu interesse pela leitura. O artigo Contra o Racismo, Menos Ignorância e Mais Amor, de Almicar Araújo Pereira. O tema abordado no texto é espetacular. Leva-nos a refletir sobre a questão do racismo, que criança não tem preconceito, que o preconceito é coisa de adulto. Crianças são puras, não há lugar em seus corações para ações racistas. Tenho certeza de que, assim como eu,
vários leitores clicaram no hiperlink e fizeram também a leitura da notícia e assistiram ao vídeo que viralizou nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho que a CHC desenvolve despertando a curiosidade para a leitura, instigando o conhecimento de leitores, por mais textos como este, uma vez que a leitura forma leitores críticos, pensantes e reflexivos. A leitura transforma realidades. Com carinho, MGAS. A carta do leitor é um gênero textual que o leitor sente a necessidade de escrever para comentar algo que ele tenha lido, uma matéria publicada no jornal, na revista, em um site. Ele pode comentar algo que ele leu, ele pode comentar a própria revista em si. Então, é um texto da esfera argumentativa que expõe o ponto de vista do leitor sobre determinada matéria, determinado texto que foi publicado na mídia. Observem, carta do leitor é um gênero textual em que o leitor expressa opiniões favoráveis ou não a respeito de um assunto publicado em revista, jornais ou a respeito do tratamento dado ao assunto. A opinião do leitor não precisa ser necessariamente favorável ao artigo que foi publicado na revista, a notícia. Ele precisa apresentar sua opinião, sendo favorável ou não. Mas tem que ser se não for favorável, deve ser uma crítica educada. As características da carta do leitor. Observem. Expõe e defende uma ideia. A ideia, o ponto de vista que o leitor tem em relação à notícia ou ao texto jornalístico, sendo ele qual for. Há uma menção ao texto. Então, a carta do leitor, ela vem de outro texto. Então, o texto que ele leu anteriormente precisa ser mencionado no início para quem for ler a carta do leitor entender sobre o que ele está falando. Tem que ter a menção. Interlocutor. Tem o interlocutor. O interlocutor é para quem a carta é dirigida. Pode ser um interlocutor direto e pode ser um interlocutor indireto. O interlocutor direto, ele sempre vai existir, que é o editor da revista ou do jornal, para quem o leitor está escrevendo a carta. O interlocutor indireto, ele pode existir quando essa carta for selecionada pela revista para ser publicada lá na seção de carta do leitor. Aí vai ter o interlocutor indireto, que são os leitores da revista. Vamos resolver as questões? Qual fato foi relatado na notícia? Crianças se reencontram, internautas reagem, ninguém nasce racista. Qual fato que foi relatado? O reencontro dessas crianças. Esse fato foi que deu origem à notícia. O reencontro dessas crianças, que foi filmado pelo pai de uma delas, e quando ele publicou o vídeo, gerou tamanha comoção na internet. Você consegue responder as perguntas o que, quem, onde, porquê e como a partir do primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo da notícia é o slide. Lá nós conseguimos extrair as principais informações. O que? O reencontro entre as crianças. O reencontro e a comoção gerada por esse reencontro. Quem? As crianças que se reencontraram. Onde? Em Nova York. Por quê? Por que eles se reencontraram? Passaram um tempo sem se ver e nesse reencontro houve muita emoção, eles ficaram muito felizes com esse reencontro. Isso nós conseguimos responder a partir da interpretação do primeiro parágrafo, que tem as informações básicas da notícia. Descreva o que você identificou no slide da notícia. Então, isso que vocês irão identificar. O que, quem, onde, porquê e como. Segundo o texto, o que as duas crianças fazem juntos? Eles fazem aula de dança e música. Inclusive, o pai falou em um depoimento na notícia que eles são ótimos dançarinos. A partir da leitura dos textos, por que o vídeo viralizou e causou emoção nas redes sociais? Ele causou tanta emoção devido ao fato de uma criança ser negra, outra criança ser branca.
e eles se gostarem, independente de raça. Então, esse vídeo, ele causou comoção porque ele mostra que o racismo não existe entre as crianças. Ele é desenvolvido, ele leva a essa reflexão. A carta do leitor é um gênero que apresenta uma apreciação sobre uma matéria publicada nos veículos de comunicação. Ela tem uma estrutura, ela aborda o tema e a linguagem pode ser formal ou informal, dependendo do interlocutor. Agora responda, a carta do leitor elaborada pela professora de língua portuguesa trata de quê? Qual foi a linguagem empregada, formal ou informal? E a estrutura seguiu os elementos de uma carta? Justifique sua resposta. Pessoal, quando a professora foi escrever essa carta, ela seguiu a estrutura da carta. Se vocês observarem aí no material, tem a localidade, tem a data, tem o vocativo, tem o corpo do texto, tem a despedida e a assinatura. Ela não assinou por extenso, ela colocou as iniciais. Então, a carta ela tem essa estrutura. A carta do leitor, ela é editada. Quando a revista ou o jornal recebe essa carta, ele precisa editar, ele precisa deixar só o essencial por questão de espaço. Tem pouco espaço para ela ser publicada, e são várias, não é só uma que é publicada, mais de uma. Mas nesse texto aí, na carta que nós estamos analisando, a professora ela obedeceu a estrutura de uma carta. Ela utilizou linguagem formal ou informal? Ela utilizou a linguagem formal. Vocês podem justificar com um fragmento do texto da carta. Qual é a relação de sentido presente nos dois textos? Eles dialogam entre si? Justifique sua resposta. Então, há um diálogo entre esses textos. A notícia, o vídeo gerou a notícia gerou o artigo gerou a carta. Nós vemos aí a interdiscursividade entre esses textos. No título da notícia, crianças se reencontram, internautas reagem, ninguém nasce racista. A manchete, o título da notícia. Por que os verbos destacados se encontram no presente do indicativo? Por quê, pessoal? A notícia é um passado próximo, mas é um passado. Os jornalistas, os repórteres, eles empregaram o verbo no presente para dar atualidade à notícia, para mostrar que é um fato atual, certo? Então, presente para evidenciar que o fato é atual e do modo indicativo para expressar que é um fato certo. O modo indicativo ele expressa certeza, então é algo certo, verdadeiro, aconteceu esse reencontro. Agora nós iremos estudar os numerais. Vocês viram na notícia a presença de alguns numerais na data, lá no cabeçalho da carta, no próprio texto. Por que tem esses numerais? O numeral é uma classe de palavra que ele é um determinante do substantivo. Ele tem essa função de expressar quantidade, ordenação e proporção. Para que servem os numerais? Os numerais são extremamente importantes na sociedade atual, porque quase todas as atividades humanas envolvem algum tipo de contagem. Nosso documento tem número, nossa roupa tem uma numeração. Então, nós utilizamos muito o numeral. Os numerais, eles são classificados em ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. O numeral cardinal, ele nomeia uma quantidade. O numeral ordinal expressa a ordem, primeiro, segundo, terceiro. O fracionário, uma divisão. E o multiplicativo, o dobro, triplo de algo. Na carta do leitor, Palmas, 16 de outubro de 2020, a professora utilizou numerais para indicar o quê? Já falamos que ela utilizou no cabeçalho para indicar a data, o ano. E como utilizamos os numerais nas situações do cotidiano? Nas mais diversas situações. Parem para pensar aí um pouco. A nossa casa tem número. Quando vamos utilizar o telefone, o celular, nós discamos os números. Então, várias situações que nós utilizamos os números.
Observem, 2 crianças de 2 anos se reencontraram na tarde do último domingo, 8, em Nova York. Eu tenho aí 2 crianças. Observem que crianças é o substantivo e 2 é o numeral, e o numeral antecede o substantivo. 2, o numeral cardinal. 2 anos, 2 também o numeral cardinal, antecedeu o substantivo anos. Os numerais, eles são muito utilizados, então fiquem atentos e observem o que eles querem expressar, a relação que eles estabelecem com o substantivo. E leiam bastante e procurem produzir carta do leitor, é um gênero textual muito interessante. Nossa aula termina por aqui, espero que vocês tenham compreendido e até logo!